Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora Online da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Hoje nós vamos estudar o nosso módulo que temos como título Quem é Cristo? É o nosso curso de Cristologia, doutrina sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos desenvolver durante essa disciplina a Cristologia histórica, depois também a Cristologia bíblica, e no final nós vamos estudar de forma mais atenta, mais detalhada, sobre a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar? Quem é Jesus e qual é o significado de sua morte? Essa é uma pergunta que o próprio Cristo já fez lá no passado, e ela até hoje recebe muitas respostas diferentes. Nem todas as pessoas que creem em Jesus Cristo ou que seguem algum tipo de religião cristã respondem da mesma maneira essa pergunta. Quando nós também perguntamos quem é Jesus para pessoas que não são religiosas, que não estão vinculadas a nenhuma igreja, as respostas então ficam ainda mais diferentes. Mas vamos ver qual foi a reação dos primeiros discípulos quando o próprio Senhor Jesus fez essa pergunta a eles. Ali em Mateus 16, 13 a 16, nós lemos o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, de 13 a 16. Essa resposta de Pedro é a resposta que nós precisamos ter sempre, até hoje. Uma resposta muito clara, muito certa, repleta de convicção. Jesus Cristo, aquele homem de Nazaré, aquele que andou nas estradas empoeiradas da Palestina há 2000 anos atrás, ele não é qualquer homem, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse curso nós vamos estudar exatamente isso. O que tudo isso significa? O que significa dizer que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus? Nós vamos começar então estudando sobre a cristologia histórica. E aqui, nessa aula, nós vamos apenas começar esse tema. Como na história da igreja se entendeu a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar na cristologia histórica. O primeiro período que nós vamos estudar é a Era Apostólica, que engloba os primeiros 100 anos da história da igreja cristã. Nesse período foi o tempo onde a igreja firmou suas doutrinas fundamentais, seus primeiros credos e também a reflexão sobre a doutrina da Trindade, que explica a relação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na era subapostólica, que engloba do ano 100 até o ano 170 depois de Cristo, a igreja começou a enfrentar alguns desafios. Primeiro desafio, a heresia dos ebionitas. A heresia dos ebionitas envolvia essencialmente a afirmação de pessoas que não aceitavam que Jesus ele era Deus, que Jesus Cristo é Deus. Pelo contrário, eles afirmavam sim que Jesus era o Messias, mas entendiam parcialmente esse Messias como alguém que era enviado por Deus, um homem enviado por Deus, para ser o representante de Deus e para manifestar o amor de Deus, se identificando com a humanidade e se identificando principalmente com as pessoas mais desfavorecidas, sobretudo com os pobres. Muito provavelmente, o nome Ébion, ou o nome ebionita, deriva do termo Ébion, que significa pobre. Em segundo lugar, também nesse período, na era subapostólica, a igreja enfrentou a heresia dos gnósticos. Quem eram, então, os gnósticos? Os gnósticos representavam uma tentativa de harmonizar as religiões de mistério com o cristianismo. Em geral,
eles afirmavam que Jesus tinha apenas aparência humana e negavam, então, a sua plena divindade, como nós entendemos, mas também a humanidade. Jesus, então, era um espírito, um ser espiritual, que aparentava ser um ser humano. Você olhava para ele e você achava que ele era um ser humano, mas, na verdade, ele apenas tinha aparência humana, não era verdadeiramente um homem. Por que os gnósticos pensavam assim? Porque, segundo a doutrina gnóstica, a matéria era má. A matéria é má. Não há nenhum bem naquilo que é material. Então, como Deus poderia se misturar com o mal? Como Deus poderia estar num corpo que naturalmente seria mal? Então, por conta disso, os gnósticos afirmavam que Jesus, ele não era, de fato, Deus, como nós pensamos, mas apenas um ser divino, e muito menos eles afirmavam que Jesus poderia ser um homem, um ser humano. Muita gente poderia falar sobre os gnósticos, mas aqui nós não temos tempo para fazer isso nesse curso. O mais importante é a gente entender que eles negavam a humanidade de Jesus, porque se Jesus fosse de fato um homem com corpo físico, ele estaria se misturando com a maldade do mundo material. Em terceiro lugar, havia também a heresia dos marcionitas. Os marcionitas se assemelham muito aos gnósticos. Também negavam que Jesus teria vindo em corpo, porque entendiam que o corpo era criado por um Deus mau, que eles chamavam de demiurgo, Deus do Antigo Testamento, e não o verdadeiro Deus, Deus todo amoroso do Novo Testamento, aquele que é o Pai de Jesus Cristo. Lembrando que todos esses três ensinos são ensinos heréticos. Não são ensinos verdadeiros. A igreja respondeu a cada um desses ensinos heréticos, mostrando que Jesus, de fato, é verdadeiramente homem e ele veio em corpo, como todos nós temos um corpo, e, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, que é o mesmo Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próximo período que nós vamos estudar é o período pré-niceno. Por que o nome de período pré-niceno? Porque no ano de 325 d.C., a Igreja Cristã teve o seu primeiro grande concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? O que foi esse primeiro grande concílio ecumênico? Uma grande reunião de bispos de várias partes do mundo, de várias partes daquela região que já havia sido alcançada pelo cristianismo, e esses bispos se reuniram na cidade de Niceia para discutir alguns assuntos importantes para a vida da igreja. E o principal assunto do Concílio de Niceia foi exatamente acerca da doutrina da pessoa de Jesus Cristo. De quem Jesus Cristo é e qual é a relação entre a divindade e a humanidade do nosso Salvador. Durante esse período, então, anterior ao Concílio de Niceia, a igreja enfrentou alguns desafios. Quais foram esses desafios? Em primeiro lugar, a heresia dos adocionistas, ou adocionitas. Quando a gente fala desse grupo, a gente logo lembra da palavra adoção. Qual era a ideia, então, do adocionismo, dessa visão defendida por esse grupo? A ideia de que Jesus Cristo, o homem, ele foi adotado por Deus como sendo filho de Deus no momento do seu batismo. Então, naquela hora que Jesus foi batizado e o Pai chamou a ele ali no Rio Jordão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, apenas a partir daquele momento Jesus se tornou filho de Deus. Antes ele não era. Segundo essa visão, Jesus se tornou filho de Deus nesse momento. Ele foi adotado como filho de Deus nesse momento e se tornou então filho de Deus para desempenhar todo o ministério messiânico durante todos aqueles anos que se seguiram o seu batismo, e naquela hora na cruz, em que ele exclama, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ali a filiação de Deus lhe foi tirada.
Ali Deus deixou apenas o homem Jesus para morrer. A visão dessa linha, dessa heresia, dessa visão adocionista, ela na verdade tem como fundamento a ideia de que Deus não poderia morrer. Se Jesus foi à cruz e ali ele morreu, então ali naquele momento Deus não poderia estar. Essa é a visão, então, dos adocionistas. Nós não concordamos com isso, muito pelo contrário. Nós entendemos que Jesus, ele foi com sua divindade e sua humanidade à cruz. Ali na cruz, o Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, morreu. E antes do batismo, também a divindade de Jesus estava presente. Afinal de contas, nós vemos isso desde os testemunhos da esperança messiânica sobre o menino Jesus, ali nos relatos do Natal no Novo Testamento. O próximo desafio do período pré-niceno foi a heresia dos modalistas. O que é o modalismo? Modalismo é a ideia que Deus é um só. Só existe um Deus. Em alguns momentos ele se manifesta como Pai. Em outros momentos ele se manifesta como Filho. E em outros momentos ele se manifesta como Espírito Santo. É como se Deus fosse mudando a chavinha ali de acordo com a sua atuação. Quando ele quisesse se manifestar então como Pai, ele virava a chavinha para o Pai. Na encarnação ele virou a chavinha para o Filho. E agora na era da igreja ele virou a chavinha para o Espírito Santo. Nós não acreditamos nisso porque entendemos de forma muito clara que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes. Não são a mesma pessoa se manifestando de forma diferente. Ou não é como a água, que às vezes é líquido, às vezes é sólido, gelo, ou às vezes está no estado gasoso, né? Está em vapor. Não. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é uma terceira pessoa. E ambas as três pessoas, e todas as três pessoas da Trindade partilham da mesma natureza divina. Esse é o mistério da Trindade. Mas não apenas o problema dos adocionistas e dos modalistas foi enfrentado no período pré-niceno, mas também a principal ameaça desse período histórico foi a heresia dos arianos. Os arianos eram seguidores de um homem chamado Ário. Ário, ele defendeu, através dos seus escritos e do seu ensino, que o Senhor Jesus, ele foi criado em um determinado momento. Houve tempo em que Jesus não existia. Então o Pai o criou. Através dele criou todas as coisas. Você consegue perceber a semelhança dessa visão com uma teoria ou com uma doutrina que é espalhada por aí, em alguns lugares? Talvez você já tenha estudado em algum lugar, já tenha tido conhecimento em algum lugar sobre a doutrina desse grupo muito conhecido nos nossos dias chamado Testemunhas de Jeová. É exatamente essa a visão dos Testemunhas de Jeová. A visão que foi iniciada com Ário, lá ainda no século III depois de Cristo. Então, a igreja se reuniu na cidade de Nicéia, os bispos debateram esse tema, e esse tema não foi um tema fácil, não foi uma discussão simples, mas no final do Concílio de Nicéia ficou determinada a cristologia ortodoxa, que respondeu a todos os desafios que vieram antes. E como então ficou determinada a cristologia da igreja nesse momento histórico? Isso está registrado no chamado Credo de Nicéia, que eu vou ler aqui para vocês nesse momento. Cremos em um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra,
que para nós humanos e para a nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Aos que dizem, pois, que houve um tempo quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica, a Igreja Universal, a Igreja de toda a Terra, anatematiza, ou seja, amaldiçoa. Quando a gente lê um texto como esse, é fundamental que a gente entenda que a gente não está aqui defendendo numa igreja batista, evangélica, que a gente deve colocar um texto de um credo, de uma declaração de fé, em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, de modo algum. Mas através desse texto, os nossos pais na fé, há muitos séculos atrás, definiram aquilo que até hoje nós cremos sobre a pessoa de Jesus. Perceba, por exemplo, nessa tela final do Credo de Nicéia, que os bispos fizeram questão de deixar claro que qualquer um que diz que Jesus Cristo foi criado em algum momento do tempo, que essa pessoa defende uma teologia, uma doutrina maldita, amaldiçoada. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina, quando escreve aos Gálatas, que se qualquer pessoa, até mesmo um dos apóstolos, proclamar outro evangelho diferente daquele que ele havia dado para os Gálatas, que esse seja considerado anátema, maldito. Por quê? Porque se você adultera a visão bíblica sobre a pessoa de Jesus, toda a doutrina que você defende vai estar comprometida. Toda a teologia que você construir estará comprometida. A teologia sobre a pessoa de Jesus Cristo, ela é fundamental para a nossa fé cristã. E por isso que nós relembramos aqui do Credo de Nicéia. Por isso que nós citamos aqui o Credo de Nicéia. Uma outra observação importante também aqui nessa última tela é quando ele usa a palavra substância ou essência. Ali no Credo de Nicéia, o debate foi ao redor do termo grego homoousios, que significa da mesma substância. Homoousios, da mesma substância. Diferente da tese de Ario, que defendia que o Senhor Jesus Cristo, em relação ao Pai, tinha a posição de homoiousios, ou seja, uma substância semelhante, mas não a mesma substância. A teologia ortodoxa, a teologia correta, a doutrina bíblica revelada e relembrada e reafirmada no Concílio de Nicéia, diz que o Senhor Jesus Cristo ele é da mesma substância que o Pai, homoousios. Nós, nessa aula, vamos ficar até aqui. Eu agradeço muito você por ter assistido essa aula. E eu espero você no nosso próximo vídeo, na qual nós vamos prosseguir tratando da cristologia histórica. Muito obrigado e até lá!